Sob o brilho de Milão, a capital da moda e das finanças, pulsa uma outra cidade. Uma cidade invisível, tecida com os fios do silêncio, da memória e do mistério. Longe das passarelas e dos centros de negócios, existem santuários de uma história que poucos se atrevem a procurar. A Estação Central de Milão é um monumento ao movimento, uma catedral de ferro e vidro onde o futuro chega e o presente parte. Mas sob o ruído dos comboios e o vai-vem apressado de milhares de viajantes, reside um silêncio profundo e pesado. Descendo abaixo do nível do solo, para longe da grandiosidade arquitetônica, encontramos a plataforma 21. Este não é um cais de partidas e chegadas, mas um abismo na consciência da nação. Durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, foi daqui que partiram os comboios da infâmia. Vagões de carga, selados e desumanos, transportaram centenas de judeus e opositores políticos para os campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e outros. O ar aqui é denso, carregado com o eco de um passado que se recusa a ser esquecido. As paredes de betão nu, a ferrugem que corrói os carris e a luz tênue criam uma atmosfera opressiva. Caminhar por este túnel é sentir o peso da história em cada passo. As vozes daqueles que foram forçados a embarcar numa viagem sem retorno parecem ressoar no silêncio. Hoje, transformado num memorial, a plataforma 21 é mais do que um museu. É uma ferida aberta, um lugar de reflexão que confronta o visitante com a fragilidade da civilização e a imperativa necessidade de não esquecer. Da escuridão da história recente, emergimos para a luz do centro da cidade, mas apenas para encontrar um outro tipo de confronto com o fim. A poucos passos da magnificência do Duomo, uma igreja modesta, San Bernardino alle Ossa, passa despercebida ao olhar apressado do turista. A sua fachada é simples, quase anônima. No entanto, ao cruzar o seu limiar e entrar numa capela adjacente, a realidade transforma-se. As paredes não são adornadas com frescos ou mármore, mas com tapeçarias macabras de ossos humanos. Crânios, tíbias, fêmures e vértebras, pertencentes a milhares de indivíduos anônimos, estão meticulosamente arranjados em padrões decorativos, desde o chão até a abóbada. É o ossário. Cada crânio, com as suas órbitas vazias, parece um observador silencioso, testemunha de séculos de vida e morte. A origem destes restos mortais remonta a um antigo cemitério hospitalar que ficou sobrelotado. Em vez de os descartar, a comunidade escolheu integrá-los no espaço sagrado, criando um poderoso memento mori, um lembrete da nossa mortalidade. O lugar é simultaneamente grotesco e fascinante, um diálogo entre o sagrado e o profano, onde a morte é despojada da sua individualidade para se tornar um elemento arquitetônico coletivo. Milão não se revela plenamente nas suas avenidas iluminadas ou nas suas vitrinas luxuosas. A sua verdadeira alma reside nestes espaços de introspeção, nos seus silêncios e nas suas cicatrizes. São estes os lugares que nos lembram que cada cidade é um organismo vivo, com uma memória gravada não apenas em pedra, mas também nos ossos que sustentam o seu presente. Nas profundezas de Milão, um santuário sussurra uma verdade universal. Perante a mortalidade, todas as distinções de classe e origem se desvanecem. É a capela de San Bernardino alle Ossa, uma tradição nascida há séculos, quando os cemitérios da cidade transbordavam, incapazes de acolher os seus mortos. A solução, nascida da necessidade, transformou-se num memorial assombroso sobre a precariedade da vida. As paredes, do chão ao teto, estão inteiramente revestidas por um mosaico de ossos humanos. Tíbias, fêmures e crânios,
cuidadosamente arranjados em padrões barrocos, formam uma decoração macabra e solene. Ao cruzar o limiar, o visitante é envolvido por uma sensação de inquietude, mas também por um profundo e inegável respeito. Para o olhar apressado, é apenas uma curiosidade mórbida a ser imortalizada numa fotografia, um fragmento de estranheza numa cidade de moda e design. Mas para aquele que se detém, que permite que o silêncio fale, o espaço transforma-se. Torna-se um lugar místico, um espelho que confronta cada um com a sua própria finitude. Caminhar sob as abóbadas desta capela é aproximar-se de uma dimensão quase fora do tempo, onde os crânios anônimos se convertem em testemunhas silenciosas de um outro mundo. Apesar da sua aparência perturbadora, San Bernardino Aleossa esconde uma mensagem de fraternidade e efemeridade. Aqui, o osso de um nobre repousa ao lado do de um plebeu, o de um santo junto ao de um pecador, num abraço eterno que apaga todas as hierarquias terrenas. É um lugar onde a fé, a arte e a superstição se entrelaçam, criando um diálogo mudo entre os vivos e os que já partiram. Mas os segredos de Milão não se limitam ao que é visível. Por vezes, é preciso descer, mergulhar sob a pele da cidade. Muitos conhecem a imponente Igreja do Santo Sepulcro, aninhada no coração histórico da cidade, vizinha da Pinacoteca Ambrosiana. Poucos, no entanto, ousam descer às suas entranhas, onde se esconde uma cripta que guarda séculos de história soterrada. Construída na era paleocristã, foi remodelada ao longo dos séculos, absorvendo as marcas de cada época. Descer uma escadaria de pedra é cruzar um portal para outro tempo. Chega-se a um ambiente silencioso e difuso, iluminado por uma luz tênue que revela frescos desvanecidos, vestígios de paredes antigas e colunas que sustentam o peso da história. O próprio Leonardo da Vinci, mente universal do Renascimento, sentiu a sua força, considerando este ponto o verdadeiro centro geográfico e espiritual de Milão. Pisar este pavimento é como caminhar sobre as águas do tempo. As pedras parecem ainda vibrar com os passos de peregrinos medievais, e as paredes, um mosaico de estilos artísticos, conservam os vestígios de sucessivas restaurações. Aqui respira-se um ar misterioso, quase sagrado, que envolve o visitante numa sensação de profunda serenidade e reverência. Durante escavações, foram descobertas inscrições e artefactos que confirmam a importância deste lugar desde os primeiros séculos do cristianismo milanês. Por vezes, no silêncio absoluto, ouve-se o som de gotas de água a filtrar do teto, ecoando como um metrónomo do tempo. Nesse instante, a cidade frenética lá de cima desaparece. Resta apenas o diálogo com as pedras antigas e com os segredos que elas guardam. De volta à superfície, a cidade revela surpresas, não nas suas profundezas, mas gravadas na sua pele de pedra. Numa rua silenciosa, a poucos passos do frenesim da Piazza della Scala, uma fachada interrompe a normalidade. Não se trata de uma igreja ou de um palácio convencional. Trata-se da Casa degli Omenoni. Figuras masculinas imponentes, quase gigantes, parecem emergir das paredes, com olhares severos e musculaturas pronunciadas. São os Omenoni, que em dialeto milanês significa grandes homens. Guardiões de pedra que observam silenciosamente a passagem dos séculos. Milão revela-se não apenas no seu presente vibrante, mas nos ecos silenciosos que emanam das suas pedras, nos seus ossários e nas suas criptas. Uma cidade é um palimpsesto, onde cada geração escreve a sua história sobre a anterior, sem nunca a apagar por completo. E é na procura destes vestígios que encontramos a verdadeira alma de um lugar
e, talvez, um reflexo da nossa própria e transitória existência. No coração de Milão, onde o presente vibra com uma energia incessante, ergue-se uma fachada que parece pertencer a outro tempo, a outro mundo. Construída no século XVI, a Casa degli Omenoni é um testamento de pedra e ambição, concebida não por um arquiteto, mas por um mestre da escultura, Leone Leoni, o célebre artista da corte dos Habsburgo. 8 titãs de pedra, os Omenoni, que dão nome ao palácio, emergem da parede. Os seus músculos tensos sob o peso não apenas da arquitetura, mas da própria história. As suas expressões são indecifráveis, guardiões silenciosos de segredos das vicissitudes da família Leone, sussurros de intrigas palacianas e das tensões com as mais poderosas figuras da sua era. Caminhar sob o seu olhar é sentir-se observado por um conselho de gigantes que tudo viu, mas que nada revela. Para a maioria dos transeuntes, a sua presença é um enigma, uma anomalia grandiosa, um fragmento de antiguidade que resiste teimosamente à modernidade que a rodeia. A sua imponência contrasta com a simplicidade das ruas adjacentes, como se um portal para o Renascimento tivesse sido deixado entreaberto. A alma curiosa é forçada a parar, a perscrutar os detalhes, tentando decifrar a linguagem oculta naqueles rostos impassíveis e nos frisos que narram batalhas e mitos. Em tempos mais recentes, as suas salas, outrora palco de dramas familiares, acolheram encontros culturais e eventos privados. Relatos históricos confirmam a descoberta no seu interior de documentos de época, fragmentos de correspondência e objetos pessoais que ofereceram uma nova luz sobre a Milão renascentista. Peças de um quebra-cabeças que ajuda a reconstruir a vida de uma cidade em plena efervescência criativa. E para os poucos afortunados que encontram os seus portões abertos em raras ocasiões, revela-se um universo interior. Pátios secretos, galerias elegantes e detalhes escultóricos que confirmam o gênio do seu criador. É um lugar que se desvenda lentamente, apenas para aqueles que procuram as maravilhas escondidas. Um lembrete de como um único edifício pode conter a totalidade de uma saga artística e humana. Mas a Pedra de Milão não guarda segredos apenas nas fachadas dos vivos. Existe um outro domínio, uma cidade dentro da cidade, onde o silêncio fala mais alto do que qualquer voz: o cemitério monumental. Muitos já ouviram o seu nome, mas poucos o concebem como um destino. No entanto, transpor o seu limiar não é entrar no reino da morte, mas sim numa vasta galeria de arte e memória. É um museu a céu aberto, um labirinto de capelas, mausoléus e esculturas, que contam a história não apenas de indivíduos, mas de uma nação inteira. O grande vial de entrada é ladeado por monumentos que rivalizam em ambição e beleza com as obras dos mais prestigiados museus. Aqui, a arte serve a eternidade. Passamos das linhas puras do neoclassicismo, que evocam templos gregos, às curvas orgânicas da arte nouveau, de anjos imensos de mármore, cujas asas parecem prestes a desferir o voo final, a complexas alegorias em bronze que narram vidas inteiras. Cada recanto esconde a assinatura de artistas célebres. Cada caminho revela uma nova perspectiva. Mas a sua verdadeira essência reside nos detalhes. Símbolos gravados na pedra fria desvendam histórias de amor eterno, de poder industrial, de luto profundo e de esperança na transcendência. Aqui jazem os industriais que forjaram a cidade moderna, os artistas que lhe deram cor e forma, e os pensadores que lhe moldaram a alma. Ao lado deles, sepulturas misteriosas, envoltas num silêncio ainda mais profundo.
e as capelas de famílias aristocráticas, cujos nomes ecoam ainda hoje nos corredores da política e da cultura. O fascínio do lugar reside na sua atmosfera única, uma tranquilidade quase sagrada que se ergue como um bastião contra o caos urbano lá fora. É uma república do silêncio, uma cidade de paz onde cada monumento é um capítulo de uma história coletiva. A pedra sobrevive à carne, o bronze sobrevive à memória fugaz. E nestes lugares, sejam eles palácios habitados por fantasmas do passado ou cidades onde repousam os mortos, compreendemos que a verdadeira imortalidade não está na ausência de fim, mas na capacidade de contar uma história muito depois de o seu protagonista ter partido. Sob a superfície de Milão, para além do brilho da moda e do ritmo incessante da indústria, jaz uma memória de betão e medo. Dispersos por toda a zona leste do Parco Norte, testemunhos silenciosos de um tempo de terror erguem-se, ou melhor, afundam-se na terra. São os bunkers da Breda, os abrigos antiaéreos da 5ª Secção Aeronáutica, construídos para proteger os trabalhadores de uma das mais vitais e, por isso, mais visadas fábricas do esforço de guerra italiano. Durante a Segunda Guerra Mundial, o céu sobre Milão não era uma promessa de luz, mas uma ameaça constante. O uivo das sirenes era a banda sonora de uma cidade em pânico, e a sobrevivência dependia destas estruturas de betão armado. Refúgios essenciais contra a fúria dos bombardeamentos aliados. Hoje, as suas entradas são fantasmas no tecido urbano. Muitas vezes, ocultas atrás de portões enferrujados, quase devorados pela vegetação, ou por discretas portas de metal que se confundem com a paisagem, a maioria permanece inacessível, selada pelo tempo e pela negligência. São cápsulas do tempo, guardando o eco do medo e da esperança coletiva. No entanto, a memória não foi completamente apagada. Alguns destes santuários subterrâneos foram recuperados e, em ocasiões especiais, abrem as suas portas ao presente. O mais conhecido é o labirinto que se esconde sob a majestosa estação central. Mas por toda a cidade existem outros, cada um contando um fragmento de uma história raramente ensinada nos livros. Atravessar o seu limiar é fazer uma viagem a um outro mundo. Os corredores são angustiantes. As paredes de betão nuas e úmidas parecem suar a ansiedade de décadas passadas. Painéis desbotados ainda indicam as secções. Aqui, as mulheres e as crianças. Ali, os feridos. Caminhar por estes túneis opressivos é compreender visceralmente o verdadeiro significado da palavra refúgio. Não um simples abrigo físico, mas um espaço de esperança partilhada, um reduto de humanidade no coração do caos, onde estranhos se tornavam uma comunidade unida pelo mesmo desejo primordial de ver o sol nascer mais uma vez. Mas a história subterrânea de Milão é muito mais antiga que as cicatrizes do século XX. Se os bunkers são o testamento de um trauma conhecido, as caves do centro histórico sussurram lendas de intriga e conspiração. Sob o empedrado dos becos antigos, onde cada pedra parece ter uma história para contar, existe um outro mundo, uma rede de passagens secretas que remonta a séculos. Famílias nobres, ordens religiosas e sociedades clandestinas usaram estes corredores sombrios para se moverem sem serem vistos, para ligar um palácio ao outro, para esconder mercadorias de contrabando ou para orquestrar fugas audaciosas em tempos de perigo. Hoje, pouco resta deste labirinto oculto. No entanto, de tempos a tempos, durante obras de restauro ou escavações, um novo fragmento vem à luz. Uma parede falsa que cede revela um corredor escuro, obstruído por tijolos. Ou uma escadaria íngreme que desce para níveis ainda mais profundos, para o esquecimento. Para alguns,
Estes são os cenários perfeitos para um romance gótico, lugares povoados pelos fantasmas de duques e conspiradores. Para outros, são apenas o legado de uma era em que a Milão subterrânea era um emaranhado funcional de caves interligadas. Alguns pontos de acesso, surpreendentemente, encontram-se sob lojas e restaurantes do centro, mas a maioria foi selada, tornando-se intransitável e guardando os seus segredos para sempre. As histórias que envolvem estas passagens são tão ricas e variadas como a própria história da cidade. Falam do contrabando de sal, um bem precioso e fortemente tributado na época do Ducado de Milão. Sussurram sobre encontros secretos dos Carbonari, os revolucionários que sonhavam com uma Itália unida, ou de rituais de sociedades iniciáticas envoltas em mistério. Do betão da guerra à alvenaria do Renascimento, o subsolo de Milão é um arquivo da condição humana. Estes espaços vazios não são apenas ausências, são o negativo da cidade que vemos, um repositório de tudo o que teve de ser escondido: o medo, a rebelião, o segredo. Recordam-nos que cada metrópole tem uma alma dupla, uma que se exibe à luz do dia e outra, mais profunda e complexa, que respira na escuridão sob os nossos pés. Nas profundezas de Milão, a linha que separa a lenda da realidade torna-se tênue. Sob os passeios movimentados e entre os palácios imponentes, um mundo invisível aguarda. Um reino subterrâneo que guarda os segredos mais antigos da cidade. Não é apenas uma metrópole de arranha-céus e moda. É um arquivo de mistério, devoção e memória. Ao descer abaixo da superfície, descobre-se um labirinto de histórias esquecidas, criptas ancestrais que sussurram eventos distantes e passagens secretas que reacendem a imaginação. Aqui, nas suas fundações, bate o coração mais secreto de Milão. Um coração que não fala apenas de quem fomos, mas que nos questiona sobre aquilo em que nos poderemos tornar.